Sejam muito bem-vindos, espero que estejam todos aí. Vamos lá. Vamos colocar esse vídeo para bombar aí. Vamos esperar a nossa amiga Cláudia entrar. Cláudio Enfo. Cláudio foi meu professor, cara. Tempo passa, hein, Cláudio? Deixa eu dar um assinão para ele aqui, ó. Meu professor do curso técnico de enfermagem. Já tem bastante tempo. Oi, Fala, Trazilda! Seja eu bem-vinda! estava aqui, estava aguardando você me chamar, né? Você que tem que me convidar, eu que sou a convidada. Ah, não, tá certo. Você é de casa, Cláudia. Você é de casa. Gente, essa é a Cláudia Maria Cunha, antes de tudo. Eu. É uma pessoa que eu tenho maior admiração, minha amiga, estudou comigo. Então, a Cláudia é bacharel em enfermagem, especialista em nefrologia, especialista em gestão e serviços de enfermagem, especialista em terapia intensiva, onde estudamos juntos, na UERJ. Não lembro o ano, Cláudia. Não, 2014 a 2015. Isso. Então, é especialista em terapia intensiva, pós-graduanda em estomaterapia, rotina do Hospital Quinta Dó, enfermeira rotina do Hospital de Campanha do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, professora da faculdade Anguera e professora do curso César Itaipu, região Isso metropolitana aí. do Rio de Janeiro. Itaipu é um bairro da cidade de Niterói. Claudinha, seja Isso, muito bem-vinda. É obrigada, um amigo. prazer poder conversar com você. Nós não nos encontramos presencialmente já tem bastante tempo, não te vejo há bastante tempo, mas acompanho teu trabalho nas redes sociais e fico muito feliz em vê-la crescer, em vê-la ajudar outras pessoas a crescerem também com o seu trabalho, Antes. compartilhando um pouco do conhecimento que você tem, fomentando a enfermagem, trazendo para as novas gerações de profissionais a importância de se capacitar, de se especializar, de Sim. estudar. Então, a palavra é sua. Fale o que você quiser falar aqui para quem está te ouvindo nesse primeiro momento. Seja bem-vinda. Então, gente, boa noite. É um maior prazerzão mesmo estar fazendo essa live com o Marcelo. A gente é amigo há um tempo. Eu tenho um carinho muito grande por ele, uma admiração, assim, sou super fã do Marcelo, porque ele é super. Ele é um Nem enfermeiro tanto, nem tanto. padrão. Então, gente, ele me convidou para falar dessa live de um assunto muito pertinente, porque a gente vem vivendo aí essa pandemia e a gente não esperava, não conhecia essa doença, a gente não estava preparado para o enfrentamento da Covid e muitas coisas erradas foram feitas, muitos procedimentos que não eram padrão, né, para a doença, e a gente foi se acertando. Todo mundo que entrou agora para esse enfrentamento da Covid, a grande maioria tiveram treinamentos, tiveram formas de você aprender a lidar com a doença. Quando a gente fala de hospital de campanha para o enfrentamento da Covid, traz uma insegurança. Primeiro, porque muita gente nova conseguiu sua primeira oportunidade mediante a pandemia. Muita gente foi assim, de primeirão mesmo, né? Com a cara e a coragem. Não tinha material humano para trabalho e as pessoas recém-formadas tiveram sua primeira oportunidade. Isso foi uma grande preocupação. Porque até nós que temos experiência em setor fechado, terapia intensiva, né? A gente ficou com essa insegurança, porque existe toda uma forma de você se paramentar, uma forma de você desparamentar, que é a maior preocupação na hora da contaminação, de você não esquecer dos procedimentos, porque você acaba esquecendo, você não tem o hábito de fazer aquilo ali, então você acaba esquecendo. E o tempo era curto para treinamento, né? Então, a enfermagem, que era ali a linha de frente, né, junto com os nossos amigos fisioterapeutas e a equipe médica, nós enfrentamos muitos problemas mediante a formação dos novos e a formação também dos antigos. Por isso que muita gente se contaminou, né, no meio, porque a gente não sabia como lidar realmente com essa história. E aí é o que eu falo para vocês, né? Quem está começando, é o momento da gente estudar,
e aprender tem tempo. Agora a gente está tendo tempo para isso. Porque lá dentro do hospital, quando a gente fala assim, vai falar sobre Covid dentro do ambiente hospitalar, nós ficamos, gente, eu vou explicar para vocês como é a rotina. Você chega, você vai para o seu setor com o seu pijama, chega lá, você recebe um kit de 8 máscaras cirúrgicas, uma N95, um face shield, um novo pijama e um capote. Touca, tudo isso tem no setor. Você tira seu pijama que você acabou de vestir, coloca outro pijama para você ficar as suas horas que tem que trabalhar. E isso tudo, você demora 10 minutos, 15 minutos. Então, quando você vai entrar no paciente, você não pode esquecer de, em cima daquele capote, colocar um outro capote, né? E botar as máscaras, as face shields. Então, e a gente não pode sair do setor, nem para almoçar. A comida vem até a gente. Uhum. Baseado no que você está falando, eu vou te fazer umas perguntas para a gente dinamizar um pouco, para ficar até mais fluida. Para quem quiser também fazer pergunta, deixa aí que eu vou anotar aqui e vou fazer para a Cláudia. Olá, então, na condição de docente, de professora, de profissional da enfermagem, que atua tanto na assistência, na gestão, quanto na docência. Então, você atua nas três grandes áreas de abrangência da enfermagem, que é a área assistencial, que é a área de gestão, que é a área de ensino e pesquisa. Você atua nas três no momento. O que você percebeu das políticas públicas que foram implementadas? Tudo bem que é uma pandemia, uma nova doença, ninguém tinha noção de como tratá-la, de como preveni-la. Enfim, estamos trocando literalmente o pneu do carro com o carro em movimento. Estamos aprendendo por esse contexto. Você, enquanto profissional, docente, gestora e assistencialista, como você entende as políticas públicas que foram implementadas? Tínhamos aqui no Rio de Janeiro a previsão de termos uma série de hospitais de campanha e só tivemos um Maracanã entregue e agora o de São Gonçalo há pouco tempo. Então a gente percebe que as políticas públicas estão meio tropeçando, né? O Brasil está no meio de uma pandemia, a condução desse momento está meio conturbada, as pessoas não estão troca de secretário de saúde, ou por suspeita de corrupção, ou porque ele se exonera, ele pede demissão. Então, assim, 3 ao longo desse período. Como você está na ponta da linha, de frente lá no combate, no enfrentamento, e entende as políticas públicas? Boa, ruim, adequada, insuficiente? Não. Na verdade, a gente não teve... nós não tivemos uma política pública eficiente. Foi tudo muito tipo puxadinho. Iam se emendando. Acontecia uma coisa, tentavam agir em cima daquele problema. Como você falou, a gente só tem um hospital de campanha, que é o Maracanã, que não funciona na sua totalidade, né? São Gonçalo, por eu estar muito perto, eu vejo que existe todo o material agora, depois que aconteceu o que aconteceu, e compraram respiradores errados. Agora tem tudo, do bom e do melhor, só não tem paciente. Então, as pessoas estão contratadas para trabalharem, mas não tem paciente. As pessoas estão indo e ficando lá o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Então, assim, nós não tivemos uma ação imediata em cima do problema, demorou-se muito tempo e, infelizmente, isso fez com que todos esses pacientes que vieram a óbito e que se agravaram por conta desses problemas. Então, assim, a saúde pública, essas ações de saúde pública não houve. Não houve, e devido à cobrança política, foi muita política, você sabe, devido a essa cobrança política, agora estão querendo mostrar realmente que o dinheiro não foi desviado. Mas estando ali, a gente, no dia a dia, a gente vê que realmente não houve uma programação. Tanto é que os hospitais de campanha das redes privadas, em 30 dias ficaram prontas e funcionam. O do Leblon é um sucesso, né? Então, assim, nós sofremos muito com isso, diferente dos outros países. Entendo.
e você também tocou na questão do recurso humano, dos recursos humanos direcionados, em especial da enfermagem. Não estávamos prontos para o que estava para acontecer. Não. 2020 foi decretado pela Organização Mundial de Saúde, ano passado, em 2019, como Ano Internacional da Enfermagem, em comemoração ao bicentenário do nascimento de Florence Nightingale. Então, era um ano comemorativo para o trabalho da enfermagem. Penso eu que nem mesmo os profissionais da enfermagem tinham noção da importância do seu trabalho. Então, está bem claro. Então, veio para mostrar para a sociedade brasileira, para a sociedade política, para a sociedade do jurídico, do executivo e para a enfermagem o quão importante nós somos dentro de um processo assistencial da saúde, seja em qualquer nível de assistência. Voltando na questão da formação, você disse que recebeu uma série de profissionais com déficit de qualificação profissional, porque muitos eram sua primeira atividade profissional, seu primeiro emprego, não tiveram oportunidade de treinar, de exercer a profissão em situação mais tranquila, mais amena. Como você enxerga a formação? Trabalhando com o recorte e com o número de pessoas que você gerenciou nesses hospitais de campanha. O que você pensa em relação à formação? Então, Marcelo... Isso sem falar em você como professora, só como gestora. Como gestora, então. A gente tem um déficit muito grande de profissionais hoje em dia. É uma preocupação, eu acho que, de geral, de quem faz as entrevistas, de quem seleciona os profissionais para trabalhar, né? Infelizmente, hoje, os cursos técnicos, as universidades, elas não estão assim, tão mais rígidas como antigamente, quando eu me formei, que eu fui técnica de enfermagem, né? E também como me formei na faculdade. Infelizmente, os treinamentos, a educação permanente, estão muito defasadas. Existe aí um monte de projetos, né? A gente tem o Capacita Porém, tem, até aqui também em São Gonçalo tem uma parte pública do NEP, que faz esses treinamentos para a rede pública. Infelizmente, os profissionais estão chegando com um conhecimento muito defasado. Acredito eu que seja pela sua formação, pelos seus formadores também, né? Porque a gente tem tanta tecnologia hoje em dia para seguir, um material enorme, e as pessoas ainda ficam muito presas a conteúdos antigos, apostilas antigas, sem se renovarem. E as práticas também, né, as práticas, as dinâmicas de prática, os estágios, onde a gente às vezes não deixa o aluno entrar, principalmente centro cirúrgico, é uma dificuldade colocar um aluno para estagiar em centro cirúrgico. Então, tudo isso vai dificultando a formação desse profissional. E a gente acaba recebendo isso lá no ambiente hospitalar. Entendi. E agora, na questão, uma das metodologias de correção desse processo, você pegar um profissional recém-formado, que não tem experiência, é uma questão que eu discuto muito em relação à oferta de oportunidade para quem não tem experiência. Se você não oferta a oportunidade, o cara jamais vai ter experiência. Então, é importante que você entenda essa metodologia. Mas na condição de docente, na questão de gestora, você falou que você acha que tão quanto responsabilidade do educando do que do educador. Faz parte também de um currículo da enfermagem que precisa ser revisada, repensada, rediscutida, porque está bem claro a necessidade de você capacitar cada vez mais, oferecer acesso aos profissionais, os estudantes, os profissionais, os enfermeiros que lecionam a enfermagem, para que eles entendam a metodologia e apliquem. Agora, na condição de professora, de docente, de ensino e de pesquisa, como você acha viável uma política educacional para otimizar, melhorar e qualificar a enfermagem no Brasil? Então, isso é uma coisa que eu discuto muito em sala de aula com os alunos, com os coordenadores dos cursos. Por quê? Existe um protocolo, eu não entendo por quê, que nós temos, lógico, como docentes, a gente tem que seguir uma grade, né? Mas, para nós que somos docentes, muitas vezes a gente não se prende a estudar e a desenvolver métodos. Nenhuma turma é igual a outra, eu sempre falo isso. Você não tem que ensinar uma turma da mesma forma que você ensina a outra, porque as pessoas têm linguagens diferentes. Às vezes, turmas da manhã são pessoas mais jovens, da noite são pessoas mais velhas.
Então, eu acho também que cabe muito de nós, docentes, a gente identificar o grau de entendimento da nossa turma, né? E hoje em dia se fala muito em comunicação ativa, né? Em você colocar músicas, colocar filmes, fazer teatro, né? Então, eu acho que o professor tem que desenvolver a sua metodologia de acordo com o tipo de turma que você tem. O que a gente vê que são pessoas que ficam muito presas a ensinar ao slide, você não coloca o aluno para praticar as aulas, o aluno vai apresentar um TCC, quase morre do coração, né? Porque ele não vem treinando isso desde cedo. Então, eu acho que a gente tem que identificar qual é a nossa turma, qual é o grau de entendimento dessa turma, em cima disso desenvolver a aprendizagem dessa turma, inclusive nos estágios, entendeu? Entendi. Agora, voltando para o tema central da nossa live, vimos na imprensa muitas denúncias da questão da logística inadequada, a equipe de enfermagem sendo subjugada, dormindo em colchonete no chão, coisa que já acontecia antes da pandemia. Então, ficou mais evidente porque as pessoas tomaram coragem de denunciar. A estrutura engenharia, a logística do hospital de campanha, ele é adequado para absorver o corpo da enfermagem, de enfermagem? Bom, aí a gente vai cair naquela velha história, né, do colega médico, não que ele mereça menos, eu acho que todo mundo merece igual, né? Nos hospitais de campanha, eu conheci o do Maracanã e conheci o de São Gonçalo, né? A gente percebe que não se pensa muito no conforto da enfermagem, não se pensa muito que a enfermagem precisa de ter um descanso digno, né? Tá lá de enfeite, existe um estar, né? Diferente dos nossos colegas, onde existe um estar com camas, né? Existem com lençóis, travesseiro. Na enfermagem existe um colchão, né? E quando isso foi denunciado, na semana seguinte, colocaram camas imediatamente. Só que era o único estar que não havia ventilação, não tinha janela. Então, percebe-se que fala assim, vamos colocar em qualquer lugar. E aí as pessoas não estavam aguentando ficarem deitadas ali naquele ambiente fechado e acabavam deitando no corredor. Né? Foi quando houve a denúncia de pessoas deitadas no corredor, porque elas não conseguiam ficar em ambiente fechado. Então, realmente existe essa separação, tá? Tem lugares que existe lugar para enfermeiros, para enfermagem comer, diferente dos colegas médicos que comem em outros lugares. Existe esse preconceito com a gente, sim. E eu acho também, Marcelo, que a gente agora abriu mais os olhos e a gente está falando mais, está demonstrando mais isso. Entendeu? E essa nova geração de alunos, de profissionais, tem que vir com essa força, ele tem que dar continuidade para que a gente consiga mudar essa realidade. Entendo. Perfeito. Em relação, você falou que o hospital de campanha de São Gonçalo há leitos vagos e a gente sistematicamente vê na imprensa os números, as estatísticas, dizendo que não é o momento de fazer o relaxamento do isolamento social, do distanciamento social, das medidas de mitigação. É importante que mantenhamos o distanciamento, o uso da máscara, do deslocamento nas ruas. E gradativamente, exponencialmente, há um aumento do número de casos e de óbitos. O que explica o hospital de campanha de São Gonçalo estar com leitos vagos, enquanto a região metropolitana como um todo, há pacientes aguardando vaga no leito? Então, vamos lá. Existe aqui o Hospital Luiz Palmier, né, que é o hospital municipal, onde o prefeito abriu 20 leitos de terapia intensiva, são leitos novos, não existia. Abriu por conta do Covid e equipou de forma bem confortável esses leitos, tem tudo muito direitinho. E alguns desses leitos ainda estão vazios também. O Hospital Alberto Torres, no início da pandemia, ele fez um contrato com Cunhabas, né? E antes de construir o hospital de campanha, eles cederam alguns leitos para o pessoal do Covid.
os pacientes do Covid. E aí deslocou um bocado de funcionários para lá, que depois ocuparia o hospital de campanha de São Gonçalo. Seriam realocados lá. Esse hospital de São Gonçalo foi inaugurado na quinta-feira passada, né? 40 leitos de terapia intensiva e 35 leitos de unidade de internação. E não tem 10% desses leitos ocupados. O Hospital Luiz Palmier, ele está também com pacientes com Covid, porém já começou a diminuir, né? Já começou a cair essas internações, e eles estão até cedendo esses leitos para pacientes com outras comorbidades. E o Alberto Torres também. Então, eu estava até conversando com uma menina que trabalhou comigo, que trabalha no hospital de campanha do Leblon, lá da Rede Dó, que falou para mim que também lá já diminuiu muito o fluxo do Maracanã, nem se fala. Do Maracanã diminuiu muito mesmo, né? Então, a gente que está ali dentro, a gente vê uma outra realidade. Entendeu? Entendo. A gente tem uma outra realidade. Existem pacientes ainda dando entrada com suspeita de Covid, porque eles entram com suspeita. Nenhum paciente entra com confirmação de diagnóstico de Covid. E lá dentro é que se confirma. Se o paciente está ventilando mal, precisa de terapia intensiva, ele entra como suspeita de Covid e lá é feito todo o exame para confirmar. Se esse paciente ele não confirma para Covid, ele sai desse ambiente e vai para um outro ambiente que a gente chama de limpo. Então, não existe aqui superlotação de leitos, não existe, isso é fato, tá? Isso na cidade de São Gonçalo. Aqui em São Gonçalo. Exato, perfeito. Eu não tenho os dados estatísticos para poder confrontar a sua informação, mas eu trabalho com as informações que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pela imprensa, e a gente percebe que é um antagonismo das informações. Números crescentes, óbitos elevados, casos muito altos e vagas em hospital. Você acredita que tudo isso está pautado num protocolo que foi meio atrapalhado nessa implementação, desde a sua gênese, do seu nascimento? Sim, eu acredito que sim, porque se atropelou muito. Eu acho que números também têm que ser comprovadores de toda essa gastança de dinheiro, de todo esse investimento. Então, os números têm que parecerem altos para que os investimentos sejam pautados, sejam realmente, está aqui a conta. Então, assim, a nossa realidade aqui, a gente vê pacientes hoje muito mais internando por outras comorbidades, né? Inclusive até por dengue, que está em alta aqui, tá? Do que mesmo pelo Covid. Tem pacientes ainda com Covid, tem pacientes ainda internados com Covid, mas não superlotam os hospitais, não, tá? Isso não existe, não existe. Entendi. Então esse erro foi lá do começo. Assim, falar que não existe é muito forte. A questão de você nunca ter visto a cabeça do bacalhau não quer dizer que o bacalhau nasce sem cabeça. Tem a cabeça. Sim. Em alguma outra região, é porque a gente está a curva não está decrescente ainda. A curva está numa ascendente. Então, assim, se você for analisar os dados do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Saúde, da OMS, dos municípios, a gente entende que exista ainda um crescimento exponencial dos casos. É estranho a gente perceber essa ausência de leitos, porque o hospital de campanha ele não é destinado exclusivamente para tratar um município, ele é para a rede. Então, tem a regulação de vaga que o paciente que tem um quadro clínico sugestivo da patologia ele vai ser encaminhado, mesmo que ele não resida no município. Mas, enfim, em relação ao fluxograma do protocolo, para a enfermagem, como acontece desde o momento que você é sinalizado, porque acredito eu que esse encaminhamento, essas vagas sejam reguladas pelo CISREG. Sim. Então você tem um sistema de regulação de vagas do Estado do Rio de Janeiro, que vai mapear, ele vai ser provocado pelas unidades hospitalares para que ofereçam leitos para os pacientes com um quadro sugestivo da Covid-19. Então, desse momento que você é notificado, a enfermeira Cláudia Maria Cunha é notificada dentro do seu setor que você vai receber 10 pacientes suspeitos com a Covid-19. Qual é o fluxograma assistencial do setor que você gerencia?
Então, nós vamos pegar, vamos determinar os leitos, né? Qual é o CTI que esses pacientes, vamos supor que sejam para terapia intensiva. São 40 leitos dividido em 10, 10, 10, 10, né? A, B, C, D. E aí a gente vai verificar em qual ambiente que esse paciente vai ficar, qual CTI que esse paciente vai ficar. E aí a gente já começa todo o protocolo de ver régua de oxigênio, né? Quando ele chega lá, ele passa pela porta da entrada, ele passa por uma triagem e aí ele vai pra gente, né? Então, passou da triagem, vai internar no CTI, aí a gente já vê os leitos, testa as réguas, vê os respiradores que estão funcionando e aciona a equipe. É muito rápido. Assim, questões de minutos. Porque quando esse paciente vem, ele passa pela triagem, ele já tem um local para ir, a gente já tem todas as informações. Então, ele não fica como no hospital particular, na emergência, esperando o exame. Isso tudo é feito no setor do Covid, para onde ele foi. Então, ele fica muito pouco tempo ali na triagem. Imaginemos que o diagnóstico suspeito, o diagnóstico, hipótese diagnóstica da Covid-19 não se concretize. O paciente veio para a gente com um quadro respiratório sugestivo da patologia A, todavia ele tem um enfisema pulmonar, uma SARA, uma tuberculose, uma pneumonia, e não se justifica aquela internação dentro da terapia intensiva. Qual é o protocolo? Esse paciente ele passa a ser contactante? Como funciona? Então, o que acontece? Isso acontece, Marcelo, em 70% dos casos. Porque quando o paciente ele vem com qualquer sintoma, qualquer um do COVID, ele já é internado com suspeita de COVID. Então, se ele está precisando de oxigenoterapia, se for idoso principalmente, eles já levam para terapia intensiva. Aí chega lá, colhe-se o SUAB, né, que é o primeiro exame que a gente faz, colhe-se o SUAB, e aí vai para a patologia. E ele fica internado no CTI. Aí vem o resultado negativo. Deu negativo, eles pedem a contraprova. Eles ainda não dão alta desse paciente do CTI. Eles pedem a contraprova. Se faz um novo exame. Se esse paciente está precisando de oxigênio, mas pode receber o oxigênio no quarto, primeiro ele vai para um quarto de COVID. Uma enfermaria de COVID. E aí o médico vai deixar ele ali pelo menos uns 3 dias para colher um novo SUAB. Esse SUAB dando negativo, aí ele vai para um setor de não COVID. Que a gente até chama o setor de COVID de covidário. Ele sai do covidário e vai para um setor de não COVID. Antes de ir embora, esse paciente não pode ir embora antes de colher a sorologia. Porque precisa-se também da sorologia, mas tem que esperar um período para colher. Então, geralmente, eles mantêm esse paciente internado até ter esses 10 dias para se colher a sorologia. Ele pode até ir embora depois e pegar o resultado, mas ele tem que ficar em isolamento até sair essa sorologia em casa, entendeu? Acontece isso demais. Hoje em dia está acontecendo muito, porque a gente está no período de inverno, onde as pessoas têm as patologias respiratórias. Então, até por precaução, pecar por excesso, eles estão dando o diagnóstico de suspeita de Covid. Eu já peguei pacientes com infecção urinária com suspeita de Covid, porque ele tinha febre e tinha dor no corpo, né? Tinha uma infecção urinária? Tinha. Então, o médico achou melhor, né? Vamos internar com suspeita de Covid também, porque ele pode ter as duas coisas. Então, a gente interna com suspeita de Covid. Para evitar também que ele tenha contato com outras pessoas e ele fique lá isolado. É complicado. Coloque-se no lugar do paciente. Quem está assistindo a gente, você. Eu imagino você com uma infecção urinária. Vai ser internado numa terapia intensiva porque você tem um diagnóstico equivocado. Então, a questão do diagnóstico diferencial deveria ser item do protocolo a ser implementado. Mas vamos lá. No que diz respeito à composição da equipe, os profissionais de enfermagem que vão assistir os pacientes. Nós sabemos que, por uma série de resoluções, inclusive a RDC 7 da Anvisa, que dispõe sobre a configuração da terapia intensiva, do serviço de terapia intensiva, dispõe que para cada
um paciente, para 2 pacientes, eu coloco um profissional técnico em enfermagem. Então, para cada 10 pacientes, eu coloco um profissional enfermeiro. E como vem acontecendo com a situação da Covid-19? Vocês vêm respeitando Então, esse dimensionamento de pessoal? no hospital de campanha que eu trabalho, sim. São 2 enfermeiros para 10 pacientes, tá? E a equipe tem 5 técnicos. Então, cada um fica com 2. Já trabalhei no hospital particular, logo no início, aonde não se respeitava isso. Era um enfermeiro para 13 pacientes e cada técnico ficava com 3 ou 4 pacientes, porque não tinha gente para trabalhar. Processo seletivo direto, mas muita gente teve medo, muita gente adoeceu também, então não tinha gente para trabalhar, era uma loucura, tá? Mas no hospital campanha que eu trabalho, estão respeitando sim, até porque a carga de trabalho é muito maior por causa dos cuidados. A gente demora muito tempo para se paramentar, né? E para tirar também a paramentação. Então, se eu tiver apenas um enfermeiro, enquanto um está tirando, o outro está vendo as outras coisas. Só tiver um, vai ficar difícil de ver todo mundo. Então, aonde eu estou, não estou tendo esse problema mesmo. E me responde o seguinte, diante desse cenário caótico, onde você tinha sobrecarga de atividade para um número reduzido de profissionais, em algum momento o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro foi acionado para que os delegados, houvesse uma inspeção, uma vistoria, uma fiscalização? Em nenhum momento. Inclusive, a nossa coordenadora de enfermagem era uma pessoa pouco presente, né? Por que eu não fiquei nesse hospital, nesse local de trabalho? Porque a minha rendição chegava às 9 horas da noite. Né? Eu tinha que esperar 2 horas, isso era todo plantão. Então, eu tinha que esperar as 2 horas de direito para dar conta de alguém chegar, para me poder ir embora. E muitas vezes a gente não lanchava, a gente não ia ao banheiro, porque pensa bem, você tem que tirar aquilo tudo para você ir ao banheiro, depois colocar de volta e o bicho pegando, né? Os médicos muito assustados ainda com a situação e paciente internando direto com insuficiência respiratória. E aí era uma sobrecarga muito grande, muitas pessoas sem experiência nenhuma trabalhando, os técnicos, então você fica com mais medo ainda, porque é uma responsabilidade sua, né, de você ficar de olho naquele técnico. Muito paciente com Covid em máquina de hemodiálise. Então tinha o técnico de hemodiálise, tinha o técnico de enfermagem para olhar, ver se está usando máscara, ver se está... Então, eu saía de lá com o meu psicológico muito abalado, com medo de ter esquecido alguma coisa, de ter feito alguma coisa errada, de ter deixado de anotar alguma coisa, porque tem um burocrático também, né? E aí, você sente essa sobrecarga, né? Em nenhum momento o conselho foi acionado, em nenhum momento a nossa coordenação teve essa preocupação de olhar os seus funcionários, né? E por isso eu realmente não aguentei, porque eu achei que eu não ia dar conta. E eu preferi sair. Entendi. Então fica a dica para você que está assistindo a gente, para você que vai assistir esse vídeo no YouTube, aqui no Instagram. É importante que você sinalize, acione o sindicato dos técnicos, dos auxiliares, dos enfermeiros, acione o Conselho Regional de Enfermagem do seu estado, do Distrito Federal, acione as câmaras técnicas, peça ajuda, porque não adianta nada você estar sofrendo em silêncio. Então é importante a gente fazer essa orientação, não seja não só no Covid, mas em outras situações também. Toda vez que o seu direito, que o seu código de ética, que a 7498 estiver sendo ferida na sua essência, nos seus artigos, nas suas disposições legais, acione quem de direito. Acione o jurídico do Conselho Regional de Enfermagem, acione o sindicato dos enfermeiros, auxiliares técnicos de enfermagem do seu estado. Você citou agora há pouco, na sua fala, em questão da saúde mental, que a sua saúde mental estava ficando em frangalhos, entre aspas, em virtude dessas questões administrativas, não tão assistenciais, mas mais no campo da gerência, administrativo mesmo falando. Em relação aos seus servidores, aos seus colaboradores da enfermagem, qual é o percentual de pessoas que manifestaram
sinais clínicos de alteração da saúde mental associada ao excesso de trabalho, à insegurança, à falta de EPI. O que você pode trazer isso para a gente de Então, informação? a gente, às vezes, não tem nem tempo de conversar e nem perceber essa manifestação. Mas muitas pessoas manifestaram isso através de atestado médico. Elas quererem sair daquele ambiente, né? E como o Covid, ele é uma doença em que ele realmente afasta as pessoas, o atestado médico, muitas pessoas, elas iam ao médico, expressavam os seus medos, expressavam as suas inseguranças, diziam-se que não estavam seguras, que não estavam recebendo EPIs para trabalhar, e aí acabavam conseguindo. Então, a gente via a manifestação desse cansaço, desse medo, através da quantidade de funcionários afastados, né? Foi muito grande. Muitos por Covid, realmente, mas muitos por depressão, muitos por pavor de estar naquele ambiente, né? Eu preferi sair, pedir demissão mesmo, porque eu não ia conseguir dar assistência para o paciente que ele precisava, porque eu não estava aguentando, né? Eu sou humana, então eu não estava aguentando. E a gente viu através disso, desse afastamento, de pedido de demissão, de pedido de atestado médico, a gente viu que a saúde mental dessas pessoas não estavam preparadas e não estavam boas naquele momento. Foi assim, porque não tinha como conversar, não dava tempo. Entendo. E o que as instituições fizeram para dar o apoio a esse profissional da enfermagem? Houve uma reunião a esse respeito, né? Com todas as lideranças, com todos os líderes de plantão, e para levantar, porque já estava assim, tinham 3 empresas que estavam contratando para esse hospital. E não dava conta de entrar gente, entrava hoje, saía amanhã, entrava hoje, saía amanhã. E aí resolveram colocar o plantão desse covidário, do setor de Covid, para 12 por 60. Ah, porque a escala era 12 por 36 a escala? Sim, isso, 12 por 36. Nossa Senhora. Além dessa questão de você ter mais tempo... Gente, para quem não sabe, 12 por 36, você trabalha dia sim, dia não. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Imagine você num ambiente totalmente saturado de um micro-organismo que você não tem como tratar ainda. Você está descobrindo como tratar essa doença e você tem que trabalhar dia sim, dia não, sem equipamento de proteção individual adequado, sem a logística adequada, sem protocolos que te deem segurança, enfim, imagina a situação. E sem nenhum tipo de apoio. É por isso que é importante, Cláudia, assim, multiplica essa informação. É necessário denunciar ao Conselho Regional de Enfermagem, aos sindicatos, questões trabalhistas, questões de fiscalização e regulamentação da profissão. É imperativo que você fortaleça a enfermagem através da denúncia. Se está ruim, denuncie. Então, pelo que você disse, faltou um pouco de políticas institucionais para dar o apoio, para dar o suporte a esse profissional. Sim, até então, porque a preocupação, a gente via que a preocupação dessa instituição, que estavam assim com mais de 200 leitos vagos, porque foi reformada há pouco tempo e tinham muitos leitos, era de encher o hospital, né? Assim, os profissionais, como eu te falei, a gente entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite sem sair daquele ambiente, porque a gente não podia descer nem para comer, né? Tinha que comer lá. Na sala de reunião a gente comia, vinha as quentinhas e a gente comia lá. Então, eles estavam preocupados com isso, né? Como você falou, realmente é importante a gente ter esse elo lá com o nosso conselho, né? Porque eles não vão saber de tudo. Eles não sabem, eles acham que está tudo bem. Se você não está denunciando, está tudo bem, né? Então, realmente, você está certo. Então, a gente precisa realmente ter esse elo, essa proximidade com o nosso conselho, até porque a gente paga para isso, né? Então, vou fazer o seguinte aqui. Quem quiser fazer uma denúncia, não quiser se colocar, se apresentar, no espaço no meu canal aqui do YouTube, na rede social aqui do Instagram, do Facebook, está aberto.
chama no direct, manda para mim a sua história, que eu prometo que eu faço a denúncia sem dizer quem é você, mas dizendo qual é a unidade que está acontecendo o problema. A gente sabe que muita gente precisa levar o dinheiro para casa, pagar as contas, alimentar seus filhos, então tem medo de perder, inclusive, o emprego. E Sim. outra coisa, em relação a emprego, Cláudia, nosso tempo está acabando aqui. Responde o seguinte: qual o cenário que você visualiza para a questão do trabalho da enfermagem, do mercado de trabalho para a enfermagem pós-pandemia? Você acredita que toda essa mão de obra que hoje está sendo empregada nesse contrato temporário de 3, 4, 5 meses vai ser absorvida lá na frente? Ou vamos ter uma hecatombe, uma catástrofe de pessoas? São mais de 12 milhões de desempregados. O potencial de termos muito mais profissionais de enfermagem sem um vínculo empregatício. Fala galera, beleza? Tá gostando da live? Quer ouvir a resposta da pergunta que eu fiz para a enfermeira Cláudia? Então, muito simples. Basta você clicar aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações automáticas, curtir, compartilhar esse vídeo e esperar aguardar pela segunda parte dessa live. Vai ser bem importante. Na segunda-feira ela vai estar aqui para vocês, ok? Abraço, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações automáticas, curta, compartilhe esse vídeo e me siga nas principais redes sociais. Conto com o seu apoio. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!